E se eu te dissesse que existe um livro esquecido, enterrado por séculos, que contém conhecimentos capazes de alterar por completo a forma como você experimenta a realidade? Um livro que não apenas responde às perguntas que ninguém ousa fazer, mas entrega as chaves para transformar desejo em matéria, pensamento em forma, energia em destino. Você quer mais dinheiro? Reconhecimento? Um novo amor? Não importa, porque esse livro revela algo muito maior, um princípio oculto que desafia tudo o que te ensinaram sobre como o mundo funciona, um princípio que afirma com clareza brutal que a realidade não é algo fixo, é algo moldável, mas antes de entender como, você precisa desaprender. Desde que nasceu, você foi condicionado a acreditar que energia é apenas uma ideia vaga, algo simbólico, espiritual, um conceito reservado a monges ou gurus. Mas essa é a mentira mais bem contada da história, porque energia não é simbólica, é estrutural, invisível sim, mas presente em cada respiração que você dá, cada pensamento que formula, cada emoção que tenta esconder. Ela está o tempo todo moldando o campo ao seu redor, mesmo que você não perceba. Existe um conhecimento antigo, escondido por trás de símbolos e metáforas, que revela exatamente como essa estrutura funciona. Um manual disfarçado de sabedoria mística, que por séculos foi ridicularizado, ocultado ou distorcido. Seu nome é Corpus Hermeticum. E não, ele não exige que você tenha fé. Ele exige apenas que você observe e comece a comandar a única coisa que realmente importa, sua frequência interna. Porque mesmo agora, enquanto ouve estas palavras, você está emitindo sinais, e o universo não responde ao que você diz que quer, ele responde ao que está vibrando, consciente ou não. Sabe aquela sensação de desconforto ao entrar num ambiente silencioso? A eletricidade na espinha quando alguém te observa à distância? Ou aquela paz que surge perto de certas pessoas, mesmo sem conversar? Isso não é acaso, isso é campo, isso é frequência, e você faz parte disso, o tempo todo. Mas o mundo moderno te ensinou a ignorar esses sinais, a acreditar que só é real o que pode ser tocado, que só importa o que pode ser medido. Foi assim que desconectaram você de si mesmo e o mantiveram preso a uma realidade que não te obedece, porque você nunca aprendeu a comandá-la. O que torna esse livro perigoso não é o fato de ele te dar poder, é o fato de ele lembrar que você nunca deixou de tê-lo, porque no instante em que você recorda quem realmente é, todos os sistemas que se alimentam da sua obediência inconsciente começam a desmoronar. A verdade é simples: energia não é crença, não é ritual, é corrente viva, sempre ativa, sempre transmitindo. E a diferença entre quem molda a própria realidade e quem se vê preso num ciclo sem fim não está no esforço, mas na intenção. Alguns transmitem por acaso, outros por design. Há um motivo pelo qual o Corpus Hermeticum foi enterrado sob camadas de símbolos, misticismo e séculos de distorção. Não foi por irrelevância, foi por eficácia. Ele ensinava algo que até hoje desafia os pilares do poder: como transformar a realidade sem precisar de hierarquia, de religião, de aprovação, apenas manipulando, com precisão e sutileza, a energia invisível que permeia tudo. Porque o que está ali não é um conjunto de metáforas espirituais, é um mapa de percepção, um código que mostra com clareza que a realidade é fluida e que essa fluidez começa dentro de você. Os antigos hermetistas não eram poetas contemplativos, eram engenheiros do invisível. Para eles, cada ser humano era um universo em miniatura, um microcosmo com potencial de influenciar o todo. O que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro se reflete fora, não como figura de linguagem, mas como princípio mecânico. E esse princípio exige coerência. O caminho hermético não te pede isolamento ou negação do mundo. Pelo contrário, ele te convida a habitá-lo com frequência refinada. Mas para isso, você precisa conhecer sua própria estrutura: corpo, alma e centelha divina. 3 níveis interligados por onde a energia flui. O corpo, seu instrumento; a alma, o canal; e a centelha, o diretor invisível que habita o núcleo do seu ser.
Quando esses três estão desalinhados, o campo se contorce, os pensamentos puxam para um lado, as emoções para outro e o corpo trava. Resultado: um campo ruidoso, caótico, desconectado. Você pode até desejar mudança, mas se o sinal está embaralhado, o universo só vai responder com confusão. O hermetismo é preciso. O campo externo só muda quando o interno se alinha. E esse alinhamento não é sobre moralidade, é sobre clareza. Não é ser bom, é ser exato. O corpus hermeticum nunca pregou submissão. Ele ensina refinamento. A vontade não deve ser apagada, mas elevada, até que se torne indiscutivelmente coerente com a ordem universal. E isso não acontece por milagre. Acontece por prática. Respiração por respiração. Pensamento por pensamento. Vibração por vibração. E quando o seu sinal se torna claro, a realidade não tem escolha. Ela responde. Não com símbolos, mas com forma, porque o universo não reage. Ele escuta, e aquilo que você sustenta dentro de si se transforma pouco a pouco na paisagem à sua volta. Agora mesmo, enquanto lê estas palavras, seu campo está transmitindo, literalmente. Cada emoção contida, cada pensamento recorrente está emitindo sinais, e aquilo em que você foca, você alimenta. Aquilo que você alimenta começa a se manifestar. Atenção não é só foco, é transmissão. E a maioria não percebe isso. Vive fragmentada, dispersa, entregue a ciclos mentais que não escolheu, repetindo padrões que não entende. Mas o Corpus Hermeticum oferece uma ruptura. Ele ensina como voltar ao centro, como clarear o sinal e, finalmente, como transformar o invisível em matéria. Quando sua atenção está dividida, seu campo também está. E quando seu campo está fragmentado, o mundo responde com confusão. Você tenta manifestar clareza, mas seu sinal é ruído. Quer mudança, mas transmite dúvida. O ensinamento hermético começa com uma revelação simples e poderosa. Atenção é uma moeda sagrada, e você a gasta o tempo todo. A maioria vive inconsciente disso. Acredita que está apenas reagindo à vida, mas é a vida que está respondendo ao seu estado interior. O caos que se repete lá fora é apenas o reflexo de um padrão interno não reconhecido. Dúvidas, ressentimentos, respirações rasas, pensamentos repetidos, tudo isso se transforma em arquitetura energética invisível. Andaimes sutis que sustentam uma realidade que você jura não querer, mas que continua alimentando sem perceber. O Corpus Hermeticum revela que pensamento não é abstração, é vibração, e vibração sustentada com emoção vira forma. É assim que crenças se cristalizam, e uma vez cristalizadas, elas ditam o que você acessa ou jamais toca. A maioria vive em jaulas invisíveis feitas de frases nunca questionadas. Eu não consigo, isso não é para mim, não sou suficiente. E o campo obediente apenas confirma. Mas quando você começa a limpar o campo, algo muda. O caos se silencia, a frequência se organiza, obstáculos perdem força, coincidências se alinham. Não é mágica, é coerência vibracional. E coerência se constrói, não com esforço cego, mas com foco claro, com intenção, com atenção. Visualizar, nesse contexto, não é fantasiar, é instruir. Cada imagem clara, carregada de emoção e sustentada pelo foco, envia um comando ao campo. A imagem se transforma em pulsação, e a pulsação em realidade. O retorno nem sempre vem como esperado, mas sempre volta, alinhado não ao que você desejou, mas ao que você realmente sustentou. Por isso, a atenção é tudo. Ela não só molda sua energia, ela estrutura sua vida. O que você vive agora é um eco, um reflexo do que vem transmitindo nos bastidores do seu campo energético. Mas não há clareza sem limpeza, e a maioria está sobrecarregada. Pesos invisíveis, pensamentos em looping, explosões emocionais repentinas. Nada disso é acaso. São sinais de que o campo está denso, saturado por frequências que você nem percebeu absorver. Redes sociais, conversas banais, ambientes carregados, tudo entra. E se você não souber como liberar, fica. E se fica, molda. A energia não some, ela se acumula. E se agarra onde encontra brechas, emoções não resolvidas, tensões não expressas, pensamentos não filtrados.
e quanto mais ela gruda, mais distorce. Sua percepção embota, sua intuição se cala, seu sinal se fragmenta. Por isso, limpeza energética não é um ritual opcional, é um processo vital. Começa com a respiração, não aquela automática, mas a consciente. Cada expiração se torna um ato de liberação, e se acompanhada de visualização, fumaça escura deixando o corpo, luz entrando com o ar, transforma-se num ritual de purificação silenciosa e potente. A água potencializa, sal, rios, mar, chuva, não por magia, mas por memória. O corpo reconhece a água como condutor e o campo como reinicializador. E depois da limpeza, vem a proteção. Você não pode viver em clausura, mas pode selar seu campo. Os hermetistas faziam isso com símbolos, com respiração, com intenção. Você pode fazer isso com imagem, uma esfera de luz, clara, viva, pulsante, nascendo do seu centro, expandindo-se em todas as direções. Sinta, não veja apenas. Essa imagem, quando sustentada, vira hábito vibracional, um escudo, invisível, mas percebido. As pessoas não sabem por quê, mas sentem. E é assim que a realidade começa a respeitar você, antes mesmo de ouvir sua voz. Proteger seu campo é essencial, mas é apenas metade da equação. Porque mesmo com a energia limpa e um escudo vibracional firme, a densidade da vida continua chegando. Medo, tristeza, raiva, caos. Eles não são falhas no sistema, são parte dele. E o verdadeiro praticante não foge disso. Ele transita, ele transforma, ele domina a arte esquecida da alquimia energética. Converter peso em clareza, caos em direção, dor em impulso. Não há repressão, há ressignificação. Imagine uma chama dourada acesa em seu plexo solar, silenciosa, viva, constante. Alimente-a com sua densidade emocional. Deixe queime a raiva, a ansiedade, o medo, e observe o que resta. O que sai nunca é igual ao que entrou, porque esse é o coração da verdadeira maestria interna. Não escapar da energia, mas moldá-la. Não resistir ao negativo, mas reformatar sua vibração. A energia em si é neutra. O que chamamos de negativo é apenas desalinhado. Está fora do lugar, acumulada por tempo demais, girando em círculos. Quando não reconhecida, ela pesa. Mas quando purificada e redirecionada, ela se torna força. É por isso que os poucos que conseguem fazer isso se tornam inabaláveis. Não por estarem acima da vida, mas por saberem atravessá-la sem distorção. Os textos antigos não ensinavam fuga, ensinavam engenharia interna. Mostravam que pensamento é mais que uma ideia passageira. É arquitetura. Cada pensamento recorrente se grava no campo, como marcas em cera quente. E essas marcas formam os trilhos invisíveis por onde a energia flui. Um campo cheio de pensamentos não examinados age como um labirinto. Você anda, mas sempre retorna ao mesmo ponto. O mais perigoso? A maioria desses pensamentos não é escolha. São padrões herdados, reforçados, normalizados. A comparação constante, o medo velado, o julgamento silencioso, tornaram-se fundo musical da mente, tão habituais que nem parecem estar ali, mas estão, e o campo não ignora nenhum deles. Cada pensamento, mesmo inconsciente, é uma instrução energética. O hermetismo corta essa névoa com precisão. Sua vida atual não é reflexo do que você quer, é reflexo do que você sustenta com consistência. Desejar não muda, mas sustentar sim. Quando você visualiza com intenção coerente e carga emocional limpa, envia um sinal preciso ao campo, não pede, codifica, informa o espaço à sua volta de que um novo padrão está sendo instalado. E se esse padrão for repetido nos momentos certos, antes de dormir, após respirar profundamente ou em estados meditativos, ele começa a reorganizar o campo. A realidade responde, não por acaso, mas por alinhamento. Só que isso exige uma mente limpa o suficiente para sustentar o novo, porque se há contradição, o sinal se embaralha e o campo devolve ruído. Isso não é punição, é exatidão. O campo é literal. Ele não interpreta seus desejos, ele reflete sua frequência. Por isso, a disciplina mental não é sobre rigidez, mas sobre clareza. É saber qual padrão repetir, qual abandonar, qual transformar. Não é evitar o negativo a todo custo, é aprender a usá-lo como matéria-prima. E aqui está o ponto que muitos esquecem.
Pensamentos carregados de medo, vergonha ou raiva não desaparecem no silêncio. Eles se amplificam e se tornam o centro da transmissão. O campo não julga, apenas replica. Por isso, purificar não é um gesto moral, é um ato técnico. É limpar o canal da mente para que ela se torne transmissora consciente e não repetidora inconsciente. Essa é a diferença entre ruído e ressonância, entre reagir e moldar. A maioria acredita que o poder está fora, no cristal certo, no mantra específico, no ritual secreto. E essa ilusão tem sido vendida com zelo. A espiritualidade virou consumo, ferramentas, atalhos, promessas. Mas o Corpus Hermeticum aponta para o oposto. Ele afirma: a ferramenta não cria nada, ela apenas amplifica o que já existe. Cristais, símbolos, rituais funcionam? Simulation. Mas na proporção direta da consciência de quem os usa. Sem clareza, são apenas adereços. Com presença, viram condutores. Um bastão não comanda energia, sua vontade comanda. O altar é seu corpo, a intenção, seu ritual, a atenção, sua varinha. E quando essa verdade se enraiza, algo se quebra. A necessidade de buscar fora, e algo nasce. A decisão de lapidar dentro, porque o único instrumento que sempre esteve com você e sempre estará é o seu próprio sistema energético, e esse é o verdadeiro santuário hermético. Agora você já sabe, nada do que acontece à sua volta é aleatório. O mundo responde não à sua vontade declarada, mas à sua frequência sustentada. O campo ao redor, silencioso e vigilante, observa a constância da sua vibração e a traduz em forma, coincidência, atraso ou avanço. Ele não se move por pedidos, mas por coerência. E a coerência começa quando você para de projetar o futuro como uma esperança e começa a habitá-lo como um estado. Seu corpo é o templo, sua mente, o canal, suas emoções, os condutores. A realidade não é algo que acontece com você, é algo que se organiza a partir de você. Tudo o que você sente, foca, repete e sustenta, molda. Mesmo o que você não diz, principalmente o que você não diz. Por isso, a prática começa no silêncio. Não um silêncio vazio, mas aquele cheio de intenção. Uma pausa consciente em que o sinal se limpa, o campo se realinha e a direção se define. É nesse espaço que a realidade começa a se dobrar, não por força, mas por precisão. Feche os olhos, respire. Sinta o peso das ideias que você tem carregado. Observe quais pensamentos giram em ciclo, quais emoções retornam com insistência, quais imagens ocupam o centro da sua atenção. Agora veja tudo isso como matéria-prima. Não lute contra. Refine. Visualize a energia se reorganizando, como fios invisíveis se entrelaçando em novas combinações, como um campo antes caótico começando a pulsar em harmonia. E sinta como tudo já está aqui, não no futuro, mas agora, esperando apenas que seu sistema pare de resistir e comece a permitir. É isso o que significa viver por design, deixar de ser reativo ao mundo e tornar-se o próprio centro gerador dele. Não é um processo instantâneo, é uma reescrita lenta, diária, profunda, mas com cada respiração intencional, com cada pensamento purificado, com cada emoção transmutada, algo muda. Primeiro dentro, depois fora. E chega um momento em que você não precisa mais convencer ninguém. Sua presença fala por si. Seu campo organiza os encontros. Sua vibração abre caminhos. Porque, quando o invisível se alinha, o visível não tem escolha senão seguir. A verdade é que ninguém te ensinou a pensar como um engenheiro vibracional. Ninguém te explicou que cada pensamento, cada imagem mental, cada emoção mantida por tempo suficiente se cristaliza, se repete, se transforma em padrão. Você acreditou que pensamento era algo inofensivo, efêmero, quando na verdade é o primeiro tijolo da sua realidade. Porque o universo não responde ao que você deseja superficialmente. Ele responde ao que você sustenta com coerência, por dentro. E é aqui que os ensinamentos herméticos se tornam mais do que filosofia antiga. Eles viram uma chave prática, porque eles mostram que você já está manifestando o tempo inteiro, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Seus pensamentos, emoções, crenças e hábitos estão emitindo um sinal, um campo, uma vibração, e a realidade ao seu redor, as situações, as pessoas, as coincidências, nada mais são do que reflexos organizados por esse campo.
Você não está esperando manifestar, você já está criando. A pergunta é: você está criando com clareza ou com ruído? A maioria das pessoas vive presa em campos contraditórios. Querem paz, mas mantêm tensão. Desejam abundância, mas pensam a partir da falta. Imploram por amor, mas emitem rejeição, insegurança, comparação, e não entendem por que a vida parece emperrada, porque nada flui, porque estão sempre recomeçando do zero. A resposta está no sinal, e o sinal não mente. Quando sua vibração está desalinhada, você pode repetir afirmações, visualizar, orar, usar cristais ou fazer 1000 rituais, e mesmo assim, o campo não se move, porque a frequência base continua fragmentada. E é por isso que o verdadeiro hermetismo não é feito de fórmulas mágicas, é feito de disciplina energética, de refinamento interno, de repetição consciente de padrões coerentes, até que eles se tornem estrutura. A prática não exige esforço cego, ela exige precisão. Começa por limpar o campo, como já vimos, mas vai além, requer atenção constante à qualidade do seu pensamento, à coerência da sua emoção, à intenção por trás de cada palavra, de cada decisão, porque a realidade que você vive agora não é aleatória. Ela é o eco do que você sustentou, do que você repetiu, do que você energizou, às vezes sem perceber. Essa é a parte que incomoda, porque obriga você a sair da posição de vítima espiritual e entrar no papel do Criador consciente. E esse é o verdadeiro trabalho. Não é fácil, não é rápido, mas é real. E é por isso que poucos persistem, porque é mais simples culpar o destino, o karma, os outros, do que assumir a responsabilidade total pelo próprio campo vibracional. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Você não quer mais viver no automático, não quer mais depender de sorte ou esperar que o universo te salve. Você quer entender as leis, quer usar o seu sistema como ele foi projetado, como um instrumento de criação. E é exatamente para isso que existe o manual Seu Eu Superior, um guia direto, prático e profundo, baseado nos textos mais poderosos e esquecidos da história espiritual, o Corpus Hermeticum, o Caibalion e as Tábuas de Esmeralda de Thoth. Mas não se preocupe, você não vai precisar decifrar símbolos antigos, nem aprender linguagens místicas. O conteúdo foi traduzido em linguagem clara, moderna e aplicável. Cada capítulo revela uma parte da engenharia vibracional, como limpar seu campo, alinhar sua intenção, criar frequências coerentes e manifestar resultados reais. Tudo com práticas simples, explicações objetivas e resultados cumulativos. Esse não é um livro comum, é uma tecnologia interior, um mapa para acessar sua centelha divina e assumir o comando consciente da sua realidade. Ele não te promete milagres fáceis, mas te entrega ferramentas reais para criar a sua própria alquimia. Clique agora no link do primeiro comentário fixado e acesse o livro Seu Eu Superior. E não apenas leia, pratique, porque a diferença entre aqueles que continuam presos ao ciclo e os que finalmente libertam seu campo está na aplicação. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, com profundidade, verdade e transformação real, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e assim que terminar esse vídeo, clique no conteúdo que aparece agora na sua tela. Ele é a próxima peça dessa jornada. Nos vemos no próximo despertar.